boa tarde. O racismo estrutural ainda vigente na sociedade brasileira tem reflexo na saúde mental da população negra. As diversas violências vivenciadas cotidianamente contribuem para um maior índice de casos de ansiedade, depressão e suicídio entre negros. Em contrapartida, o acesso ao tratamento ainda é tímido. E é sobre essa realidade que a gente conversa com a psicóloga e mestranda em saúde pública, Larissa Oliveira. Larissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre a saúde mental da população negra, que muitas vezes não é vista na sua particularidade e de alguma forma fica desassistida quando há esse momento de necessidade de suporte, né? Sim. Você que está aí nesse universo como pesquisadora, né? Tá trilhando na saúde o seu mestrado. O que você pode dizer para a gente quando observamos, por exemplo, índices de ansiedade, de depressão? Existe uma incidência diferente na população negra e na população não negra? Bom, Michele, obrigada pelo convite, obrigada equipe, né, por me trazer aqui hoje. Então, inicialmente, para a gente falar sobre, né, saúde mental da população negra, a gente precisa trazer na temática a questão racial, né? Então, a gente vive em uma sociedade racializada. Essa sociedade, ela parte, então, de um processo estrutural, né, que tem ali questões relacionadas ao patriarcado, ao machismo, ao racismo, né? Então, a partir disso, a partir de praticamente 400 anos, né, de escravidão, a gente vai tendo ali uma série de nuances e impactos sobre a saúde da população negra. E não só sobre a saúde, mas aí sobre diversas questões, né, escolaridade, possibilidades, oportunidades, né? Então a gente não pode falar de saúde mental da população negra com um olhar meritocrático, né? Com um olhar que não seja ali de fato crítico, que se propõe a pensar essas nuances e essas diferenças que são aparentes na sociedade. Então, como você falou, é muito importante que a gente avalie também índices, taxas, né, que daí elas conseguem nos embasar e auxiliam nessa constituição de sociedade brasileira. Será que de fato, né, pessoas negras e pessoas brancas, grupos populacionais, eles vão ter ali a mesma oportunidade, o mesmo acesso aos serviços de saúde? Então, a partir de 1976, a gente passa a ter o quesito raça-cor instituído pelo IBGE como uma análise também ali para configuração sociodemográfica. Então, antes disso, a gente tinha outras formas de avaliação, né? Então, a gente atualmente vem aí, após 1976, com essa nova reconfiguração, que auxilia a gente a entender, então, questões relacionadas aos indicadores de saúde, né? Então, hoje, se a gente para avaliar saúde mental da população negra, pensando em ansiedade, nós temos uma discrepância considerável, né? Então, no último IBGE, se eu não me engano, inclusive foi até uma nova pesquisa que a Unifesp realizou, também aponta essa discrepância. Então, a população branca teria ali um índice, né, de aproximadamente 3,46 e a população negra de 5,46%. Então, a gente entende que esses impactos na saúde, né, como essas pessoas estão no seu cotidiano, as microagressões que elas vão sofrendo, o racismo institucional, também vão impactar, sim, no seu processo de conseguir auxiliar, talvez, a manutenção da saúde ou a vulnerabilização dessa saúde, né? Você falou pra gente sobre as microviolências, e eu estava dando uma olhada numa pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro, salvo engano, que justamente olha para essa questão da saúde mental da população negra, e ela trazia dados bastante, eu acho que tornam assim muito escancarado como um processo que se inicia na infância, ele vai trazer um reflexo na vida adulta. Então, dessas pessoas pesquisadas,
boa parte delas tinha sofrido violência na infância, né? Tinha crescido num ambiente violento. Depois, na escola, também sofreram um novo processo de violência, seja pelo racismo, seja pelo bullying. Depois, na vida adulta, isso também se configura através do racismo. Então, a gente pode dizer que o reflexo na saúde mental, ele vem dessas diversas vivências violentas. Exatamente. Todo o processo da nossa constituição de subjetividade, né? Então, a psicologia vai olhar para isso num processo de como essa pessoa vive, quais os espaços essa pessoa circula, que tipos de violências ou não ela está submetida, né? Então, como você falou, uma criança na escola, na sua primeira infância ainda, né, em muitos momentos ali num processo de compartilhamento, de socialização, ela pode ser uma criança negra e ser a última a ser escolhida pelo grupo, né? Ou ela pode muitas vezes já ser taxada. Na nossa sociedade, a gente tem muitos estereótipos, né, que também vão impactar na nossa formação, em como a gente se organiza, como a gente se comunica com o outro, e diversas formas, né? Então, se eu tenho o estereótipo que todo homem negro é violento, que toda mulher negra seria uma mulher agressiva, em alguns momentos até barraqueira, né? Isso vai sim influenciar no nosso processo de constituição de si, né? E como a saúde mental ela vai ser ali organizada. A nossa sociedade, por diversos mecanismos, né? E aí a gente não está falando assim que talvez a sociedade ela, para ser antirracista, ela precisa primeiro reconhecer que é racista, né? E aí talvez a grande dificuldade atualmente que a gente percebe. No primeiro momento que você pontua para uma pessoa, olha, essa fala foi racista, ou o seu comportamento, né? Em alguns momentos a gente até pensa, vou ao supermercado. Será que uma pessoa negra seria seguida também, se fosse ao supermercado, como uma pessoa, né? Uma pessoa branca, aliás. Seria que ela fosse seguida da mesma forma que uma pessoa negra é? Né? Então, em alguns momentos, aquele constrangimento do elevador social, né? Então, são questões da nossa sociabilidade que vão impactar na nossa saúde mental, inclusive pensando aí índices em relação aos jovens. Então, jovens negros, né, são consideravelmente mais violentados, inclusive pela polícia, né? Nós temos as taxas não negam, né? Tem a questão do próprio suicídio. Então, considerando pessoas brancas, né, que seria ali um apontamento de jovens 18 a 29 anos, a taxa atualmente estaria de 3,6. E aí, se a gente para pensar o suicídio, né, dos jovens negros, a gente percebe que é praticamente o dobro. Então, tem questões que perpassam a organização ali de uma sociedade racista, diversos mecanismos que vão conseguir dar manutenção para isso, e aí também como a gente consegue talvez recuperar, né? É uma pessoa que está passando ali por um processo de adoecimento, seja ansiedade, seja depressão, enfim, como eu consigo olhar para isso na primeira infância e conseguir identificar já os traumas que vão acontecendo e como eu consigo dar continuidade para que a longo prazo essa pessoa também consiga se fortalecer com seus pares, consiga se reconhecer enquanto identidade negra, consiga se perceber no outro, né, consiga encontrar representatividade, que é uma das questões também que a gente percebe uma tentativa, né, de início, mas ainda muito incipiente, ainda muito, talvez com muitos passos ainda para a gente alcançar, né? Agora, Larissa, você trouxe uma coisa importante que é assim, qual a forma que a gente recupera, ou como essa intervenção pode ser feita para que esse dano seja minimizado e essa pessoa consiga se reconhecer, se construir como indivíduo. Mas se a gente pensa, por exemplo, que a população negra hoje representa 70% dos usuários do SUS, e a gente sabe que tratamento de saúde mental no SUS é precário, como é que fica esse suporte para essas pessoas que os dados nos mostram que têm sofrido mais com problemas de saúde mental, mas que ao mesmo passo dependem de um sistema que está capenga? Exatamente. Então, assim, Michele, a gente começa a avaliar esses dados e lá em 2007 nós temos a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, é para ser uma política transversal, né, para passar por todo o Sistema Único de Saúde, pensando atenção primária, secundária e terciária.
Porém, o que a gente percebe, inclusive nessa política, é um breve recorte do que a gente está falando de saúde mental. Então, se prevê, inclusive essa divisão, né? Estou falando de saúde biológica, não, estou falando de saúde mental. Então, ainda essa dificuldade de integralização, de compreensão da complexidade do que a gente entende como saúde, né? E aí, pensando o SUS, realmente, nós temos aí de 100% dos usuários, praticamente 70% é a população negra. Né? E uma grande parte, inclusive, são as mulheres negras. Então, como eu estou conseguindo assistir essas pessoas? É uma questão muito delicada, porque a gente percebe a forma como a política não funciona. A forma como a política ainda tem muito a avançar, né? Então, assim, atualmente a gente tem a rede de atenção psicossocial, que seria uma porta aberta para atendimento da população, né? A população em geral, mas que também a gente percebe a defasagem. Então, se por um lado eu tenho uma população que vai ter baixa escolaridade, dificuldades financeiras, não tem garantia ali de uma moradia digna, de um trabalho digno, a gente também vai perceber que essa população vai acessar menos os serviços de saúde. Pensando Cuiabá, bairros específicos, né, que seriam considerados mais periféricos, será que a gente de fato vai conseguir compor uma equipe de saúde da mesma forma que em bairros não tão periféricos, né? E aí pensando, inclusive, que na atenção primária a gente ainda tem a dificuldade que não tem um psicólogo, né? Na unidade básica você não acha o serviço ali, a especialidade da psicologia, porque não está previsto. Então, como eu vou conseguir trabalhar na prevenção, na promoção de saúde mental, se na política isso não está colocado? Você falou pra gente sobre até o acesso à saúde também negado, por exemplo, uma mãe que não consegue atendimento para o seu filho, ou uma gestante que sofre algum tipo de violência obstétrica, seja nesse período do pré-natal ou até mesmo no momento de nascimento e no puerpério. Isso também afeta a saúde mental. Essa dificuldade de acesso, Larissa, ela tem um peso maior, porque quando a gente fala de saúde, quando a gente está falando dessa debilidade da nossa condição física ou de alguém que a gente tem muita estima, amor e apreço, isso desestrutura toda uma família, né? Então a gente pode dizer que esse acesso à saúde ele tem um peso diferenciado também nesse processo de construção da saúde mental? Com certeza, com certeza. Tem uma pesquisa de Natal, ela aponta justamente isso, que as mulheres negras, elas realizam menos consultas de pré-natal que as mulheres brancas. E aí a gente não pode ter esse olhar, inclusive, de culpabilização, né? Não, a mulher, ela não procurou. Ela não foi atrás, né? E aí quando você para escutar as histórias, para entender por que essa mulher, né? E aí esse grupo populacional, ela não consegue acessar consultas de pré-natal ao mesmo ponto que uma mulher branca, né? Então a gente percebe como a defasagem na saúde, ela ainda também tem raça, ela tem cor, né? Então assim, todo o sistema de saúde, pensando atenção primária, secundária e terciária, ele vai também trazer esse recorte, porque a gente está falando de racismo institucional, então ele vai ser transversal. Um outro ponto também que esse mesmo estudo aponta, mulheres negras normalmente sofrem mais violência obstétrica que as mulheres brancas. Então é aquela concepção, aquele estereótipo que ela aguenta mais dor, que é assim mesmo. Então você fica menos tempo no meu consultório, e aí se for uma mulher branca, normalmente você vai atender de uma maneira diferente. E aí todo esse imaginário que ronda, né, a subjetividade, a individualidade de uma pessoa negra também vai ser colocado em questão. E isso são as microviolências que a gente vem conversando, né? Como esses comportamentos, toda essa questão que é engendrada na sociedade faz parte, e que pra gente conseguir superar realmente é só admitindo, né? Considerando o racismo, então, enquanto estrutural, ele vai nortear muitas práticas médicas, práticas psicológicas, práticas profissionais, porque faz parte dessa estrutura social. Então eu preciso primeiro reconhecer, para a partir disso pensar numa possibilidade que seja antirracista, né? E aí a gente está muito distante de conseguir visualizar que nós ainda somos racistas, Larissa? Como é que você avalia isso? Olha, Michele, eu em algum momento
Queria que a minha resposta fosse diferente, né? Mas eu acredito que ainda tem uma distância aí, um caminho longo a ser trilhado, né? Principalmente quando a gente para ver essas notícias, ouvir o jornal, né? Então é todo o tempo questões relacionadas ao racismo, a xingamentos, a ofensas, a discriminação, né? Então, infelizmente, a gente ainda talvez tenha um percurso aí a ser trilhado. Essa organização, né, como o racismo atualmente a gente percebe, faz muito parte do mito da democracia racial. Né? Então, assim, somos todos iguais, somos todos da raça humana, não temos que pensar em raça. Não tem que ter divisão. Não tem que ter divisão, todo mundo tem as mesmas oportunidades. E aí você está desconsiderando todo o nosso processo, né, de historicidade, de constituição ali, de organização mesmo de sociedade. Então, como eu falei, eu acho que, primeiramente, né, a gente vai precisar repensar muito, tá aberto ao diálogo, tá aberto aos debates, né, parar para ouvir as pessoas, o que as pessoas têm para falar, e de fato as pessoas que têm apropriação e possibilidade de falar sobre. Então, acho que é mais ou menos esse caminho, sabe? Reconhecer, compreender todas essas questões, para a partir daí a gente começar, inclusive, a falar de letramento racial, que é uma questão que não tem que ser debatida só por pessoas negras, né? O letramento racial precisa ser debatido por toda a sociedade. E aí, esse é o ponto, entender o debate de maneira crítica, né? Até porque em todo o resto tá o problema. Se não participa da discussão, não há uma mudança de mentalidade. Né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada pelas informações, Larissa. Obrigada, Michele. Pessoal, a gente precisa falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos, e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em caso de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Intervalo comercial e a gente volta já já. Estamos de volta e as crenças incutidas, seja por desenhos animados ou pela criação recebida, faz com que mulheres idealizem um parceiro ou uma relação que é irreal. Os conflitos surgem quando acredita-se que esse parceiro tem a obrigação de corresponder a essas expectativas que foram nutridas. Como contornar esse tipo de situação? É sobre isso que converso hoje com a psicóloga Paola Fernandes. Paola, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente entendesse um pouquinho mais da dinâmica das relações, porque muitas vezes eu me relaciono com uma pessoa e eu crio uma expectativa que muitas vezes não é condizente com o que aquela pessoa tem para me oferecer nessa relação. Exatamente. Como é que fica isso, né? Eu posso ter uma relação adoecida em razão dessa expectativa que se cria? A gente tem que voltar e falar um pouquinho sobre as crenças que vêm antes disso, né? Nós, mulheres, por exemplo, a gente vem da época do conto de fadas, do Felizes para Sempre. Então, a gente tem essa idealização cultural que vem com a gente, né? Então, a gente cria essa expectativa de que quando a gente namorar, achar alguém, a gente vai ter essa Felizes para Sempre aí e achar que ele vai ser o príncipe encantado nosso. E não é assim, ele tem uma vida tanto quanto a gente, né? A gente tem que lembrar dessas questões. E quando não há comunicação, piora ainda mais. Então, essa expectativa para o parceiro, pro parceiro que não está aderindo às expectativas, né? Ele vai se sentir um pouco pressionado, vai se sentir frustrado com o relacionamento e vai, às vezes, terminar esse relacionamento
pela falta de visão de futuro que ele vê ali, né? Uhum. Agora você falou pra gente das crenças que são incutidas nesse desenvolvimento que faz a gente ter uma visão que muitas vezes não é realista do que é o relacionar-se, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva, você citou muito as mulheres, Sim. né? Nessa idealização. Os homens não passam por esse processo, Paola? Então, os homens podem até passar, mas tem aquela outra questão, que é a falta de comunicação. Ele tá se sentindo frustrado dentro do relacionamento, mas ele não tem ou coragem para gesticular aquela questão que ela tá meio que impondo para ele, que ele tenha que melhorar naquele quesito. Só que nós só psicólogas entendemos que é um processo isso, né? As melhoras, elas vêm ao decorrer do tempo, ela não vem de uma hora para outra, né? Então, são passinhos de formiga, são passinhos de tartaruga que a gente fala, né? O homem, ele vê mais por esse ângulo, assim, da falta de comunicação. Porque essa questão deles, desde crianças, foi implícito que o homem não pode chorar, o homem tem que ser homem, né? Tem que, né, impor... Não pode externar suas vulnerabilidades. Exatamente. Então, sempre foi por esse lado, né? E nós, mulheres, a gente viveu nessa outra questão ali. E aí, muitas vezes, o homem não sabe demonstrar os sentimentos. Só que se não houver a comunicação, como que você vai saber que você está fazendo o seu afeto de forma diferente? Que a pessoa não gosta daquela forma, né? Mas é só com a comunicação que funciona isso, né? Mas o comunicar-se, muitas vezes, ele é prejudicado até por conta dessa criação mesmo, na qual você não tinha direito de fala, você não podia externar um descontentamento, você deveria unicamente obedecer, né? É daí também que origina essa dificuldade de dizer ao outro como eu me sinto e de externar? Sim, exatamente. Aí, com a terapia, a gente mostra esses detalhezinhos que a pessoa tem que começar a abrir uma porta. A comunicação é a primeira porta que a gente tenta abrir, né? Porque com ela não vai funcionar, não vai ter um ritmo, não vai ter uma parceria. Porque eu não sei o que você tá pensando agora. Nem eu sei, e você não sabe o que eu estou pensando agora. Então, como que a gente vai ter uma parceria, ter um companheirismo, se a gente não sabe o que o outro tá pensando? E esse exercício de querer que o outro adivinhe é muito presente também, né? Sim, com certeza. E esse é o principal. As mulheres acham que os homens têm que saber o presente que ela quer, que a louça tem que estar lavada quando ela chega em casa, que a casa tem que estar limpa na hora que ela chega em casa, porque ela trabalhou o dia inteiro, ele tem uma outra rotina com o trabalho, né? E isso é diferente, né? Não é assim. Se você não gesticular para ele que você precisa da casa arrumada, ou que você tem a prioridade da casa estar sempre arrumada, ele não vai saber como que ele pode melhorar ali, né? Você só vai apontar, né, para ele. E ele vai achar que ele é o culpado, né? Mas aqui, como é que a gente não cai, por exemplo, Paola? Eu entendo que a comunicação seja fundamental nesse processo para que ambos se conheçam e consigam encontrar uma forma que fique leve para ambos. Mas como que eu não caio, por exemplo, naquela outra ponta em que eu fico me sentindo a mãe do meu companheiro, que eu preciso educá-lo, né, de alguma maneira, porque acho que é uma linha tênue também nesse processo. Aí essa hora já chega quando ao passar do relacionamento. Ela não vem nos primeiros meses, né? Essa idealização, ela vem nos primeiros meses. Mas com o passar do tempo, depois de 1 ano, 2 anos, você já tá morando junto e esse parceiro, ele começa a ficar mais passivo, ou seja, ele não faz nada, não fala nada, não conversa com você, só fica mexendo no celular. Então, assim, e aí dentro do trabalho dele, ele é outra pessoa, né? Então, isso deve ser conversado. O que está acontecendo? Você não quer mais o relacionamento? O que está
tá agoniando você ali. É isso que também precisa, né? Só que sempre é ao contrário. A pessoa que não está precisando da terapia busca a terapia. E a pessoa que tá isenta da comunicação não busca a terapia, entendeu? Então é sempre ao contrário nesse sentido, assim. Até porque existe uma resistência masculina nessa busca de ajuda. Sim, hoje em dia tá um pouco mais flexível, mas ainda existe muito homem que não adere à terapia. Eu não vou deixar essa mulher falar o que eu tenho que fazer. Por exemplo, também, eu não entendo essa questão, porque na época do meu pai era assim, por que hoje não é assim? Né? São questões que ele vai observando, né? Nesses quesitos, assim. A gente pode dizer que, porque assim, a idealização, eu imagino que ela exista em todos os relacionamentos, não só os afetivos, amorosos, mas também nos relacionamentos de amizade, numa perspectiva de uma relação de trabalho também, né? A idealização de como vai ser o desempenho daquela função. Isso, de alguma maneira, ganhou um contorno diferenciado a partir do momento que a gente teve uma expansão de informações disponíveis, como com as redes sociais, com o advento da internet mesmo, propriamente dita. Eu digo porque a gente começa a ter acesso a muitas outras coisas, né? E que também nos ajudam a formar uma ideia daquilo que a gente deseja. Como é que você avalia esse avanço do acesso à informação nesse processo de idealização? Também tem a questão da hora que ela vai fazer a entrevista, né? Dependendo do emprego, vai fazer a entrevista, aí a pessoa que entrevista vai falar pra ela, vai acontecer isso aqui com você. Mas aí tá acontecendo B, C, e aí entra a questão do burnout também, né? Que é uma coisa que a gente entra ali porque aquela pessoa tá precisando da grana, porque querendo ou não, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tá precisando, tá complicada a situação, mas a gente tá ali naquele emprego ainda porque prometeram lá pra gente. Só que não tá tendo aquele acordo inicial, né? Então isso também é uma coisa que traz uma questão de burnout futuramente, um estresse excessivo, um estresse agudo, né? Uma ansiedade que chega a travar a pessoa, impede ela de trabalhar, né? São questões que acontecem também. Agora, voltando um pouquinho para as relações. Se existe essa idealização ou essa expectativa de que esse relacionamento deveria correr de tal maneira e ele não corre, e essa comunicação não se efetiva, quais são os caminhos para isso? A gente pode ter um rompimento, que a linha é mais fácil, né, que a gente fala. Mas isso também pode cair para uma linha de se tornar abusivo? Pode se tornar abusivo, pode se tornar dependência emocional da pessoa que está criando aquela expectativa, né? Ela para de viver a vida dela para viver a vida do outro. Então já que eu não consegui colocar as minhas expectativas perante ele, eu vou viver a vida dele para ter isso, entendeu? A questão do abuso, ela entra na questão verbal, né? Às vezes as pessoas, elas não têm um relacionamento porque elas gostam da pessoa. Elas têm um relacionamento porque é cômodo para elas, né? Então elas vão ficar naquele relacionamento que ela tem A e B ali, alguma coisinha em troca, mas ela vai aguentar a agressão verbal, em muitos casos também a agressão física, ou a isenção do parceiro. Que é aquele caso que eu dei o exemplo, né? De a pessoa ficar passiva, não acrescenta em nada dentro do relacionamento. Tem uma apatia, né? Exatamente. E aí também eu entro num sofrimento emocional, né? Quando eu me vejo numa relação que eu não recebo nada dela. Exatamente. E aí, às vezes, pode-se criar uma ansiedade, pode-se criar uma depressão, né? Uma falta de perspectiva, né? Em relacionamentos futuros, né? Beleza, eles conseguem terminar aquele relacionamento. Eu nunca mais quero namorar, porque aconteceu isso e esse assado, eu nunca mais vou achar alguém assim. Não quero mais,
Cria-se um trauma perante isso, né? E aí entra a questão da terapia pra gente quebrar esse sistema. Agora, Paola, também experiências passadas, elas também criam essas crenças que me levam à idealização? Sim, sim, com certeza. Essas relações passadas ou familiares, esse familiar fala assim, não, fica com essa pessoa tem isso. E cria-se uma expectativa perante aquilo, só que você não tem a conexão com aquela pessoa, você não tem aquela química com aquela pessoa, não tem aquela troca com ela. Então, como que vai pra frente uma coisa que não é uma expectativa sua, talvez é familiar, talvez é uma coisa que foi colocada ao decorrer das outras relações, que você acha, como eu não sinto nada por essa pessoa, eu vou tentar me relacionar com ela, porque vai que eu começo a gostar dela. Né? Mas não é bem assim que a gente vê também, que não é assim que funciona. Muitos relacionamentos terminam por conta disso também, né? E aí, qual é o momento que eu preciso ligar o alerta de que talvez esse caminho esteja tão tortuoso, porque na verdade eu me apaixonei por uma versão que eu criei da pessoa e não pelo que realmente a pessoa expressa e é, né? Exatamente. Então a pessoa ela vai criar algo perante aquilo que ela tem na imaginação dela. Aí a gente entra em duas vertentes. Tem a vertente que o cara não prometeu nada pra ela, a pessoa não prometeu nada pra ela, mas ela cria aquela expectativa irreal de que aquilo vai acontecer com ela, que ele vai fazer aquilo lá. Porque ele não é doido de não fazer, entendeu? Mas tem a outra coisa que é a palavra. A pessoa sempre fala, sempre promete que vai fazer, que não sei o quê, mas chega na hora e nunca faz. Não chega no plano da ação, né? Exatamente. Fica muito no fala-fala, né? Não tem atitudes, né? E isso quebra muito a expectativa do relacionamento. Isso gera frustração, gera ressentimento, gera ansiedade também. E faz com que a conexão, ela termine mais ainda. Paola, o que você diria para quem está assistindo a gente, ouviu tudo isso que você disse e se reconheceu nesse processo, né? Qual é o primeiro passo que essa pessoa deve tomar? Porque assim, muitas vezes, talvez ela tenha a iniciativa de ter uma conversa, mas o outro também não está disposto a escutar. Sim. Né? Então, como que supera essa barreira? É só com auxílio profissional? Existe algum movimento que é possível fazer nessa relação? A gente tem o mecanismo da terapia, a gente tem, dentro da terapia, a gente vai trabalhar o autoconhecimento daquela pessoa, entender qual que é o que ela quer dentro de um relacionamento, mas ela primeiro tem que se conhecer. Às vezes a gente entra dentro de um relacionamento achando que aquela pessoa, ela é o super-herói, só que ela não é aquele super-herói. Por que você está idealizando uma pessoa totalmente diferente, né, do que ela está mostrando para você, possivelmente? Então, tem essa questão que a gente trabalha dentro da terapia. Tem a questão, eu não consigo fazer terapia. Trabalhar a sua autoestima dentro de você, a sua autoaceitação, quem você é, né? Essa questão da autoaceitação, a gente fala muito sobre entender o que você quer ou deixa de querer. Se não tá da mesma forma que o seu companheiro, então vamos visualizar um outro ângulo ali, né? Muito obrigada pelas informações, Paola. Você se lembra de como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe. Faltava estrutura, as salas não tinham ventilação. As famosas escolas de lata ganharam as manchetes. Foi vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiam. Mas hoje a realidade é outra, gente. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TVs. E só melhora. Tem até estudante fazendo intercâmbio na Inglaterra com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época não tinha isso não, viu? Além disso, adultos que não foram alfabetizados na infância agora aprendem a ler e a escrever. E as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora podem receber até 14º e 15º salário.
valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. O papo vai em um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. A maternidade impulsionou a veia empreendedora de Franciele. Ela decidiu apostar no comércio de lingeries, por acreditar que as peças têm um potencial de agregar muito na autoestima feminina. Franciele Melo, mãe de 2 meninos, decidiu abrir sua loja de moda íntima em Cuiabá durante a pandemia, oferecendo conforto e autoestima feminina. Em suas redes sociais, ela compartilha os desafios e as conquistas de equilibrar a maternidade com a vida de empreendedora. Tava em casa, né? E eu sempre gostei de trabalhar com vendas e com mulheres. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? E aí eu peguei e montei a loja para vender online a princípio de lingerie. E aí deu super certo e eu, em 2022, montei a loja justamente porque lá na pandemia tava todo mundo em casa e sabia o que fazer. Aí as mulheres, né, querendo às vezes sair para comprar, não tinha como, então eu peguei e criei a loja, que aí eu colocava tudo na mala, ia até as mulheres, levava lingerie para elas. Franciele acredita que a escolha de uma peça de roupa íntima pode ser um gesto de autocuidado e amor próprio, além de um propósito em ajudar outras mulheres a se sentirem mais seguras e bonitas. Tudo que tem aqui eu acho lindo, porque eu realmente escolhi cada peça a dedo. Cada tamanho, cada cor, tudo eu escolhi pensando assim exatamente. E nossa, esse daqui vai servir para aquela mulher que quer usar com um blazer e só o sutiã e o cropped. Esse daqui vai servir para aquela mulher que quer usar uma coisa mais básica, mais pro dia a dia. Não, esse daqui vai ser para matar. Esse aqui é fatality, é para usar quando você quer chamar ali a atenção, entendeu? Então realmente, assim, todas as peças que tem aqui na minha loja hoje são escolhidas a dedo por mim. Entre as correrias da rotina de ser mãe e a responsabilidade de ser dona de um negócio, Franciele se esforça para conciliar o tempo, sendo mãe e garantindo que cada cliente se sinta especial e acolhida em sua loja diante esse desafio. Não é fácil você ser mãe e trabalhar fora, ainda mais cuidar de uma empresa. Então, assim, eu tenho a empresa de quando antes de ser mãe. Aí, no meu primeiro filho, inclusive, eu dei uma pausa, porque ela era só online. Dei uma pausa, cuidei, me dediquei a cuidar dele. E aí, depois eu voltei. E aí, eu voltei com a loja física. Porque eu falei, agora eu consigo, né? Colocar a criança na escola, porque sem essa rede de apoio, sem essa ajuda também fica mais difícil, né? Mas, assim, por diversas vezes, tá os dois aqui comigo. É uma loucura. E eu atendo e coloco uma criança no carrinho, que agora... Aí veio o meu segundo filho, e aí eu com a loja física. E eu falei, meu Deus, agora eu preciso voltar. E aí agora com 5 meses do segundo filho, eu retornei com a loja. Então, é aquela loucura de mãe, né? A gente vem com o filho... Conto com as ajudas, como aqui é um espaço onde eu consigo ter uma ajuda de outras mulheres, então conto com a ajuda delas, que às vezes a criança, né, começa a chorar e eu tô em atendimento. Então, assim, é sempre buscando mesmo uma rede de apoio, porque sozinha não é fácil. Boa nutrição é uma aliada poderosa para o controle de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso do colesterol e do diabetes. Vamos conferir quais alimentos são mais apropriados nesse contexto?
Doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade são condições de longa duração que podem impactar significativamente a qualidade de vida. Para preveni-las ou controlá-las, uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é essencial. Doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças onde a gente não consegue adquirir tocando em outra pessoa. Então, se eu pegar em você, eu não vou pegar diabetes, eu não vou pegar dislipidemia, eu não vou ter hipertensão, mas eu consigo ter isso o resto da minha vida de forma crônica, então eu preciso tratar o resto da minha vida essa doença, e é muito mais fácil eu ter uma doença crônica não transmissível se alguém da minha família tem, entendeu? Então, se na sua família tem sua mãe, seu pai, seu avô, seus irmãos, alguém tem diabetes, ou pior, mais de uma pessoa tem mais de uma doença crônica não transmissível, tem diabetes, tem hipertensão, alguém já teve um infarto, alguém já teve um AVC, é muito, muito provável que você tenha isso no decorrer da sua vida se você não cuidar da sua alimentação, do seu estilo de vida, se você não fizer exercício físico, se você fumar demais, se você beber demais, a chance de você desenvolver uma doença crônica não transmissível é muito maior do que alguém que cuida melhor do estilo de vida. Uma má alimentação hoje pode trazer consequências graves no futuro, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas. Quando a alimentação não está ajustada, quando você come açúcar demais, quando você come gordura demais, quando você come proteína de menos, que é o mais comum de acontecer. Esse excesso vai trazer junto de presente para você algumas consequências que nunca são consequências boas. Você nunca vai ter consequência boa de comer proteína de menos. Você nunca vai ter consequência boa de comer macarrão demais. Comer fritura todo dia não vai te trazer nada de bom, além do palatável, além do benefício de que gostoso, quero comer isso, comi isso, foi gostoso agora, mas a conta vai chegar. Se você exagerar com isso, a conta vai chegar. E os malefícios que as pessoas adquirem através de uma alimentação desbalanceada, essas sim, são banalizados, porque é cada vez mais comum, né? É cada vez mais comum você ver uma pessoa que tem diabetes, você conhecer uma pessoa que teve um câncer de estômago, você conhecer uma pessoa que toma remédio para pressão, para gordura no fígado, cada vez mais jovem. Por outro lado, reduzir o consumo de açúcares refinados, gorduras saturadas e sódio é essencial para evitar complicações associadas a essas doenças. Toda vez que a gente for falar de doença crônica não transmissível, a gente precisa falar de consumo de fibras. E de onde que a gente encontra essas fibras? Frutas, verduras e legumes. Sempre quando a gente pensa uma coisa que estraga, uma coisa que a gente compra na feira, um tomate, uma batata, uma mandioca que seja, uma cenoura, tudo isso que estraga mais rápido, que não dura na sua prateleira, é o que a gente comia lá atrás, quando ainda não tinha esses conservantes, quando ainda por coincidência, ou não, por consequência, ainda não existia tanta doença crônica não transmissível. Por que isso é um boom agora? Porque agora as pessoas vêm cada vez menos à feira, as pessoas vão cada vez mais ao mercado no intuito de vou comprar frutas, verduras e legumes. Então, se a gente tem uma dieta para se basear, se a gente tem um grupo alimentício para se basear, com certeza é o grupo das frutas, verduras e legumes, que não é a questão de eu pensar que eu preciso nunca mais comer macarrão, nunca mais eu vou comer um peixe frito, não é nunca mais vou comer isso, não é vou excluir isso, é pensar eu preciso incluir isso, eu preciso encher mais a minha barriguinha de frutas, verduras e legumes, e aí a quantidade de macarrão que eu vou comer, por consequência, vai ser menor. Hoje o Papo Poesia é protagonizado por Eduardo Maon, ele que é ocupante da cadeira número 11 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi retirado do livro Um Certo Cansaço do Mundo, de autoria do Imortal. O mundo precisa de uma certa burrice para se manter boiando no imenso vazio sideral. Os parvos são felizes, os estúpidos estão a salvo, os beócios vão para o céu. Bem-aventurados os idiotas que estouram os tímpanos em boates esfumaçadas. Bem-aventurados os estúpidos que queimam pneus em rachas de final de semana. Bem-aventurados os nécios que não se sentem velhos nunca, pintando bigodes e costeletas para acompanhar à praia moças em biquínis mínimos. Os broncos pacificam o mundo, aguentando o ridículo da vida entre uma e outra embriaguez.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma alegria, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa. Me conta, o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela? Para isso, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero contar de novo com a sua companhia. Um beijo e até lá!